queridos, graça e paz, boa tarde. Amém. Bastante tempo que não viemos aqui, alguns contratempos. A última vez já tem 4 meses, tempo a beça, mas foi por motivo aí de força maior. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 42. É uma história curta, objetiva e bem prática. Evangelho de Marcos. Amém. Versículo 40, né? Isso, há 6 meses atrás eu falei sobre a lepra como símbolo do pecado, o que a lepra fez com esse homem do nosso texto. Há 4 meses atrás eu falei sobre as atitudes que esse leproso tomou em relação à cura, a ir até Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as atitudes de Jesus em relação a esse leproso. Toda ação gera uma reação. Olha aí, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele, Jesus, né? E suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Peço a tua atenção, mensagem curta e objetiva. No texto que lemos, nos deparamos aí com um homem leproso que foi ao encontro de Jesus pedindo o quê? A cura. É isso? Esse foi o encontro da miséria com o grande Deus. Foi o encontro da doença com a saúde. Foi o encontro daquele excluído da sociedade, porque ele era excluído. Um leproso, ele não podia andar em público, vivia se escondendo. Foi o encontro do excluído com aquele que não exclui ninguém. Aquele que abraça até aqueles que ninguém quer abraçar. Esse homem do nosso texto tinha lepra. Imagine vocês, lepra. Queridos, nenhuma enfermidade reduzia o ser humano a uma situação tão degradante no passado, há 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, do que a lepra. Era uma doença repugnante, contagiosa, terrível. Só que um dia esse homem leproso, ele encontrou alguém. Algo maravilhoso aconteceu com esse homem. Um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus curava os doentes. Ele ouviu que Jesus era bondoso, misericordioso. Ele ouviu que Jesus não excluía os excluídos. E foi o que aconteceu, literalmente. Ele ouviu, mas não ficou só no ouvir. Ele agiu. Ele foi ao encontro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que poderia mudar a sua história. E ele foi com fé, crendo que algo iria acontecer. Aí você fala, mas a fé dele foi mais visível. Foi uma fé fácil, porque ele estava vendo Jesus, ele ouvia a fama de Jesus, e ele esteve perto de Jesus. Então foi fácil, a fé dele foi mais simples. Meu amado, eu digo para você, segundo a Bíblia, que aquele que não vê, mas crê, é muito mais bem-aventurado do que esse leproso que foi curado. Jesus mesmo falou para Tomé que queria ver que Jesus havia ressuscitado, queria provas da ressurreição. E Jesus disse para Tomé, muito mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. E essa tem que ser a nossa fé. Crer, mesmo não vendo. Então esse homem foi ao encontro daquele que poderia mudar a sua história. Queridos, o leproso, que era uma miséria ambulante, ele se prostrou aqui diante do Santo de Israel, pedindo unicamente o seguinte: se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus respondeu prontamente, não pensou 2 vezes. O que Jesus respondeu? Eu quero, fica limpo.
Jesus tocou o intocável, porque ninguém podia tocar no leproso. E aquele homem que nunca tinha, por muito tempo não era mais tocado por ninguém, ele ficou imediatamente curado, restaurado pelo poder do Senhor. Então esse texto nos revela, queridos, 3 fatos importantes. O que a lepra fez com aquele homem? Eu vou só relembrar rapidamente o que eu já falei há 4 meses atrás. O que a lepra fez com esse homem? Separou ele de tudo e de todos. Assim como o pecado, ele nos separa de Deus e nos separa muitas vezes dos mais próximos de nós. Esse homem leproso, ele vivia se escondendo das pessoas, vivia longe da sociedade. Ele não podia fazer um carinho na esposa, ele não podia abraçar e beijar os filhos, ele não podia frequentar a igreja. Esse homem aqui, depois que foi diagnosticado com lepra, não podia mais trabalhar. Se tinha um trabalho na época, ele teve que pedir conta, viver de esmola. A única companhia que esse homem tinha era de outros leprosos no leprosário. Imagine a cena, tente visualizar que situação. Eu acho que ninguém aqui está num contexto desse, né, humanamente falando. Assim, a lepra, queridos, é símbolo do pecado na Bíblia, né? A lepra é símbolo do pecado, e assim como o leproso era separado de tudo e de todos, a lepra também, o pecado também, ele é separatista. Ele separa o homem, principalmente de Deus, e também de seus familiares. Por exemplo, o adúltero, o adultério, ele separa o cônjuge dos filhos, da esposa, do marido. A bebida, o álcool, separa o homem da sua família, e ele troca o seio do seu lar, o carinho da esposa, por uma amizade à mesa de um bar. Todo mundo falando coisa com coisa, conversa de bebo. E eu já trabalhei em bar, eu sei muito bem o que é conversa de bebo. Coisa terrível. Separação. E a esposa está em casa, os filhos, e o cara está lá, enchendo a cara dentro de um bar. Separação. Isso o pecado faz com a vida de uma pessoa. Agora, o que esse homem, queridos, do nosso texto fez para ser curado? Ele estava separado de todos e todos. Ele tinha que agir ou continuar na mesma. Ele podia ficar no leprosário onde estava, ou poderia ir ao encontro de Jesus com o risco de ser apedrejado, de ser esconjurado, de ser maltratado, porque a lei dava esse aval. Um leproso não podia ir aonde as pessoas saudáveis estavam. O que ele fez? O texto diz: aproximou-se dele um leproso. Aproximou-se de Jesus. Ele não correu de Jesus por causa da sua lepra. Ele foi ao encontro de Jesus. E essa aproximação, queridos, entre um leproso e uma pessoa normal, saudável, era proibida pela lei. Ele não podia fazer o que fez. Não podia. Ninguém podia aproximar-se dele numa distância de 2 metros. Todos tinham que ficar afastados. Só que ele se aproximou tanto, mas tanto de Jesus, que bastou o Senhor estender a mão para tocá-lo e curá-lo pelo poder de Deus. Aqui eu posso tirar uma lição, por demais importante para a minha e para a tua vida. Não temos que correr de Deus por causa dos nossos pecados, mas precisamos correr em direção ao Senhor para ficarmos livres, libertos e perdoados de todo pecado. Temos que ter a mesma determinação desse homem aqui, queridos. Essa fé de se aproximar de Jesus. Determinação é a vontade indomável de conseguir o que se pretende. Vontade indomável de conseguir o que se pretende. Ele tinha um propósito, um objetivo. Eu vou até Jesus, eu vou correr risco, eu posso ser apedrejado, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é perdoador. E eu creio que Ele vai me curar.
Ele vai me restaurar. Se ele tivesse ficado lá no leprosário, ele teria morrido de lepra e não teria conhecido a Jesus. Mas uma aplicação, nossas mazelas não devem nos impedir de ir em direção a Cristo. Muito pelo contrário, meu amado. Quanto mais dificuldade tivermos, quanto mais BOs tivermos, mais temos que correr para os braços do Senhor, mais temos que colocar a boca no pó, mais temos que clamar por sua misericórdia e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, estende tua mão, toca-me também. Me liberta desse vício maldito, transforma a minha vida. Eu não quero continuar como estou. Só que esse homem fez algo que muitos não fizeram, muitos morreram de lepra, mas ele tomou uma atitude. A vida é feita de atitudes, ou não é? Então, não temos que fugir de Jesus por causa do pecado, mas correr em direção a Jesus, assim como esse leproso, para ficarmos livres, libertos de todo o pecado. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra do Senhor. Então, depois de ir até Jesus, esse homem se humilhou a seus pés. Ou seja, ele não foi só ao encontro de Jesus, mas ele tomou mais uma atitude. Ele se lançou aos pés do Senhor, versículo 40, e aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelhos. Olha que posição majestosa para se estar. De joelhos. Um crente de joelhos, ele enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus de maneira humilde, como esse homem, elas foram tocadas, elas foram restauradas, elas foram perdoadas e tiveram suas vidas transformadas. Atitudes. Quando você vai para o culto, aqui, tome essa atitude sempre. Se prostre, se ajoelhe, clama ao Senhor. Tente imaginar. Pela fé ele está, mas visualize. Pela fé, Jesus está aqui do meu lado. Eu sou como aquele leproso que se aproximou tanto do Senhor que ele tocou no leproso para curar. Pense nisso. Creia nisso. Assim também, queridos, quando nos prostramos aos pés do Senhor, assim como aquele leproso, somos tocados por Ele. Quando chegamos na igreja ou num local de culto como esse aqui, que é uma igreja, o povo reunido, e nos prostramos e oramos e clamamos e adoramos, somos tocados pelo Senhor. O versículo diz mais: se quiseres, disse o leproso, bem podes limpar-me. E essa petição, se quiseres, podes limpar-me, não foi uma petição ou uma oração de incredulidade, como muitos entendem, não, mas foi uma petição de fé, uma fé genuína. Esse homem sabia, tinha certeza que Jesus podia curá-lo. Ele só não sabia se Jesus queria. Porque muitos rabinos na época, quando o leproso se aproximava, era comum um rabino pegar pedra e tacar no leproso. E ele ouviu a fama de Jesus, só que ele foi o primeiro curado de lepra. Segundo aqui o contexto, ele deve ter ficado assim um pouco na dúvida. Será? Eu sei que ele pode, mas será que ele quer me curar? Se tu quiseres, pode me curar. Jesus respondeu prontamente: sim, eu quero, fica livre. Então isso foi um ato de fé. A fé, ela vê o invisível, ela toca o intangível e torna possível aquilo que é impossível, humanamente falando. Irmãos, lepra, ser curado instantaneamente. Você tem noção do que é isso? Uma pessoa não tem mais orelha, comeu tudo, o nariz já está todo desfigurado, todas as cartilagens do corpo estão todas comidas, e imediatamente voltar tudo ao normal. Eu creio que aconteceu isso literalmente. Você crê? Amém. Você crê ainda em milagres? O mesmo Jesus que curou lá, cura ainda, tá? Ele ressuscitou, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele declarou isso depois de ressuscitado. Veja bem, queridos, aquele leproso,
ele não foi curado ao sair do leprosário. Foi? Não. Ele saiu em direção a Jesus, mas ele não foi curado quando ele saiu. Ele não foi curado ao vencer os obstáculos. Ele não foi curado ao se aproximar de Jesus. Ele não foi curado quando se humilhou, se prostrou, se ajoelhou diante de Jesus. Ele não foi curado nesses momentos, mas todas essas atitudes eram feitas pela fé. Pela fé. E essa é a obra da fé. Isso é que Deus espera de cada um de nós. Tiago, lá na sua epístola, diz que a fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras, sem atitude. Aquele leproso, ele tinha certeza que conseguiria o que ele esperava. Ele estava convicto de fatos que ainda não se via. Isso é a fé. Definição de fé lá em Hebreus 11, versículo 1. Ele não viu nada. Ele não sentiu nada. Ele não sentiu, não viu. Ele não estava sendo movido pelas emoções. Mas o que? Ele apenas creu no inacreditável. E precisamos crer no inacreditável. Ele esperou o inesperado. E ele alcançou o inalcançável. Foi restaurado, foi curado e ficou livre. Irmãos, precisamos ser pessoas determinadas, que saibam se aproximar de Jesus, na plena certeza de fé, crendo que Ele vai operar e, acima de tudo, pessoas submissas à vontade do Senhor. Literalmente, precisamos urgentemente nos aproximar dEle, com clamor nos lábios e uma certeza inabalável no coração. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. A fé move a mão de Deus. A fé faz o impossível se tornar possível. A fé nem sempre muda as circunstâncias, mas ela sempre muda o coração daquele que tem fé, que crê, que confia no Senhor. Portanto, nas últimas duas oportunidades que eu estive aqui, eu preguei sobre esses dois primeiros pontos. Hoje veremos o que Jesus fez para curar esse homem. Veja mais uma vez, versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo, seja purificado. Essa foi a atitude de Jesus em relação a esse leproso. Queridos, toda ação gera uma reação. Não é isso? Toda ação gera uma reação. Quando agimos, Deus age. Quando paramos, Deus para. Se você não clamar, não orar, não ler a Bíblia, não se esforçar para buscar o Senhor, nada vai acontecer. Você não vai ser avivado. Você não vai ser restaurado. Você não vai ser liberto. Há 4 meses que eu não venho aqui. Tanta gente diferente. Eu acho que ninguém aqui me conhece. Conhece? 1, 2, 3, 4, 5. O restante são novos. Daqui a um mês, onde você estará? Espero eu, em nome de Jesus, que você esteja melhor. Saiu daqui, está com a família, está liberto, está com Cristo, o que é infinitamente melhor do que estar numa boca de fumo, do que estar na mesa de um bar, ou na casa de prostituição, ou dentro de um matagal, como olheiro do tráfico. Que loucura! Às vezes eu vejo lá onde eu moro, misericórdia. Loucura! Cheio de mosquito, um calor danado, tudo pinicando, o cara está ali. Escolhas, decisões que as pessoas tomam. E Deus não vai forçar ela a mudar de atitude, se ela não quiser. O Espírito Santo convence o homem do pecado, não é isso? Mas nem sempre o homem se deixa convencer. E a primeira atitude demonstrada por Jesus para com esse leproso foi uma atitude de íntima compaixão. Não é isso? Versículo 41. Jesus profundamente compadecido. Numa tradução literal, queridos, diz que Jesus foi tocado em suas entranhas, em suas
tripas, aqui por dentro, foi tocado, ele sentiu a dor daquele homem lá no seu íntimo. Isso é interessante, Jesus foi tocado no íntimo pela dor daquele homem. Se compadeceu. A compaixão é sentir a dor do outro, é sofrer com o outro e resolver o problema do outro, quando está em nossas condições de resolver. Naquela época, como já disse, era comum um rabino pegar em pedras para expulsar um leproso da sua presença. Mas, em vez de Jesus pegar em pedras para o escorraçar, Jesus o toca para o curar. Isso é lindo. A compaixão bíblica, ela sempre está associada a uma ação e nunca somente com um sentimento vão. Já viu o sentimento de pena? E às vezes as pessoas usam a expressão quem tem pena é galinha. Ah, eu tenho tanta pena de fulano. Isso é pena somente. Porque a compaixão é você sentir a dor e ajudar e socorrer. Como Jesus fez com esse homem. Se compadeceu, mas curou. Lá em Mateus 14:14, diz que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles. Mas não ficou só nisso. E curou os seus doentes. Então a compaixão associada com a ação. Quando o filho pródigo, arrependido, levantou-se e foi para a casa do seu pai, lá em Lucas 15:20, diz o seguinte: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Viu o que é compaixão? É uma atitude em direção ao outro que está sofrendo. Aquele pai podia ter sentido pena, mas eu até sinto um pouquinho a tua dor, mas fica por aí mesmo. Não quero você de volta, não, seu fedorento. Não, mas ele abraçou, correu em direção, abraçou, beijou e restaurou. Assim Jesus faz comigo e faz com você todas as vezes que nos voltamos para Ele. Atitude de fé. Jesus é a disposição poderosa de Deus para nos ajudar. Muitas vezes, não sei quanto a você, mas quanto a mim, nos sentimos impuros, como aquele leproso. Nos sentimos sujos, também como aquele filho pródigo, que deixou a casa do pai para viver uma aventura no mundo. Ele tinha tudo na casa do pai. Tinha tudo, não tinha do que reclamar. Mas é a maldita da insatisfação. Muitas vezes achamos que Jesus não vai mais nos receber novamente. Muitas vezes pensamos que já fomos longe demais. Não tem jeito mais para mim. E que não tem mais solução. Eu não sei se você já pensou assim. Mas saiba que a mesma reação de compaixão que Jesus teve para com aquele leproso, Ele ainda tem para conosco. Amém? Creia nisso. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele vê a nossa miséria. Ele conhece as nossas falhas. E quem não tem? Ele conhece nossos pecados e transgressões. Ele vê as nossas enfermidades e sente no seu íntimo a nossa dor. Mas Ele não passa a mão no nosso pecado. A Bíblia diz claramente lá em Provérbios 28:13: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que as confessa, ou seja, confessa seus pecados a Deus e deixa, esse alcançará misericórdia. Há requisitos bíblicos. Então, Jesus não considera ninguém digno da salvação. Pode ser um leproso como esse, pode ser um cego, pode ser um traficante, pode ser um assassino, pode ser um viciado em pornografia, pode ser um alcoólatra inveterado. Jesus não despreza ninguém. Todos que vão a Ele com o coração quebrantado, humilhado, pedindo socorro, perdão, Ele restaura, Ele perdoa, Ele apaga as suas transgressões. Jesus ainda tem uma missão aqui na terra, queridos, que é ajudar, curar, perdoar, salvar.
Lá em Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Era e é, e Jesus é Deus. Ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos. Você pode ser rejeitado por sua família, talvez tenham muitos aqui, mas Jesus se compadece de você e de mim. Ele sabe teu nome, conhece tuas angústias, aonde o calo aperta, por assim dizer. Ele sabe dos seus dramas, ele sabe das suas fraquezas, conhece os seus medos. Mesmo assim, ele não te escorraça, como os rabinos faziam com os leprosos. Ele não te abandona, mas ele se compadece. Ele estende a mão e diz: eu quero, seja curado, seja limpo. A compaixão de Jesus, queridos, é demonstrada e efetivada quando nos movemos em sua direção. Nós agimos e Jesus age ou reage conforme a nossa ação. Quando nada fazemos, nada acontece. Quando não nos arrependemos dos nossos pecados, nós não somos perdoados dos nossos pecados. Nós oramos e Ele responde. Nós jejuamos e o Senhor nos dá poder para não só expulsar demônios, mas quando jejuamos, o Senhor nos dá poder para vencer a nossa própria natureza imunda, carnal, pecaminosa, que gosta da coisa errada. Nós nos humilhamos para pedir a cura. E Jesus faz um milagre nos curando por sua graça e misericórdia. Quando fazemos a nossa parte, Jesus faz a dele. E depois de se compadecer, olha aí de novo, Jesus estende a mão e toca no leproso. Versículo 41. Estendeu a mão, tocou. Queridos, com essa atitude, presta bem atenção, já estou concluindo. Jesus quebrou o sistema judaico ao meio, pois aqui o puro não ficou impuro. Ele tocou no leproso. Entretanto, o puro purificou o impuro. Ou seja, Jesus, ao tocar no leproso, ele não ficou leproso. E o leproso, ao ser tocado por Jesus, ele ficou limpo, purificado, curado. Era para ser o contrário, porque, humanamente falando, quando um saudável tocava no leproso, ele ficava leproso. Mas Jesus passou a sua saúde para aquele homem, o restaurando. Para Jesus, aquele homem, queridos, não era impuro. Era só um ser humano que necessitava desesperadamente de um milagre, como nós precisamos. Talvez não na área física, não sei como você está, mas talvez na tua alma. Uma restauração, uma depressão. O mesmo acontece conosco. O toque de Jesus cura nossas mazelas. O toque de Jesus perdoa nossos pecados e nos dá restauração total. Ao tocar naquele homem, Jesus estava indo além de uma cura física. Mas preste bem atenção, estava curando também a sua alma, as suas emoções. Sabia? Não é forçar o texto, não. Sabe por que ele foi curado na alma? Porque não sabemos quanto tempo ele ficou leproso, mas desde o momento que houve um diagnóstico de lepra, ele não era mais tocado por ninguém. Ninguém podia tocar nele. Ninguém. Aquele homem não sabia mais o que era um abraço, o que era um aperto de mão, o que era um tapinha nas costas, algo tão comum para nós. Apertar a mão, se tocar. Talvez por anos. Ele não teve toque de ninguém. Ele não podia ser mais beijado pela esposa, abraçado pelos filhos e cumprimentado por seus amigos. Mas Jesus entrou em sua história e curou aquele homem por inteiro, queridos. Tanto na alma como no corpo. Curou ele fisicamente, mas tocou nele. E curou ele também na alma, espiritualmente. Ele foi totalmente restaurado. Como Jesus faz a diferença? Ele toca o intocável, ele abraça o desprezado, ele recupera a dignidade do indigno. Isso é o que Jesus fez com aquele homem no passado, ele faz com você hoje ainda.
Guarde essa mensagem no teu coração. Não sei aonde você vai estar daqui a um mês. Mas você, aonde estiver, pode se prostrar, como aquele leproso fez. Você pode chorar na presença do Senhor, clamar a Ele por perdão, por libertação. Não se conformar com uma vida desgraçada. Você não precisa morrer, como muitos que passaram aqui já estão no inferno, nesse exato momento. Isso não precisa acontecer com você. Você tem algo chamado livre-arbítrio. Você não é predestinado para ir para o inferno. A não ser que você queira ir. Agora, você sabia que Jesus não precisava tocar nele para que ele fosse curado? Jesus não precisava tocar naquele homem, gente. Jesus fez vários milagres à distância. Hoje mesmo eu estava lendo a cura da filha da mulher Sirofenícia. Ela tinha a filha endemoniada em casa. Ela ficou perturbando Jesus até que Jesus parou e atendeu ela. E Jesus só deu uma palavra. Não foi na casa da mulher. Sua filha está liberta. Quando ela chegou em casa, a menina estava liberta do demônio. E outras curas mais Jesus fez à distância. Mas aqui Jesus tocou esse homem. E isso é lindo. Certo criminoso, na antessala da morte, ele estava aguardando a pena capital, porque determinados países, dependendo do que você for, Indonésia, tráfico de drogas é pena capital, filho. Entrou com droga na Indonésia, está morto. Não tem apelo, não tem embaixada brasileira, americana, está morto, condenado. E esse homem estava na fila para ser morto. Muitos pastores o visitaram e oraram por ele. Mas a cada visita que ele recebia, mais irado ele ficava. Porque os pastores tinham nojo dele. Falavam com ele à distância, nem queria se aproximar muito. Não queria muito contato com ele. Certo dia, porém, um piedoso ganhador de almas sentou-se do lado dele e contou-lhe a comovente história da cruz, daquele que foi ao Monte Calvário morrer a nossa morte para que vivamos a sua vida. Contou que Jesus morreu por nossos pecados, mesmo não tendo pecado algum, que ele era puro, que ele era Deus, que ele era santo, mas se fez impuro para nos lavar de nossos pecados. E ao terminar, o evangelista colocou a mão no ombro do criminoso e disse o seguinte: não foi, pois, um grande sacrifício para o Filho de Deus entregar sua vida por pecadores culpados como eu e você? Se igualou. Ele não distinguiu, não falou, você está indo para a morte, já foi condenado, não tem mais jeito, eu sou o cara. Não, nós somos miseráveis pecadores, carentes da misericórdia do Senhor. E aquele criminoso, então endurecido, agora sentiu-se tocado e abaixou a cabeça e começou a chorar. Jesus transformou seu coração lá na cadeia. E de vez em quando, antes da morte, ele dizia: imagine um homem tão bom e santo como eu sei que aquele pastor é, colocando-se no mesmo nível comigo, dizendo: pecadores como eu e como você. Basta um toque de Jesus, queridos, para que sejamos curados e purificados. Quando vamos pela fé em sua direção, ele não se afasta de nós por causa das nossas mazelas, doenças, pecados e demais problemas. Jesus tinha prazer em estar com publicanos e pecadores e prostitutas, mas ele tinha ojeriza com os mestres da lei, saduceus e fariseus hipócritas. Jesus não estava junto com os pecadores para concordar com o pecado de ninguém, mas para levá-los à salvação. Ele não veio buscar ou chamar os sãos, mas os doentes, os leprosos, pecadores, sujos, imundos. A pessoa vai dizer: mas pastor, eu primeiro vou consertar meu caminho, eu vou endireitar minhas veredas, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de cheirar, aí depois sim eu vou para Jesus. Meu irmão, você não vai conseguir. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá a Ele como você está, e Ele vai transformar a tua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Vá a Ele com as suas mazelas. Se aquele homem leproso esperasse ficar limpo da lepra para ir a Jesus, ele nunca teria ido e teria morrido leproso. Mas ele foi do jeito que estava, e Jesus transformou ele. Amém? Amém.
Guarde isso. Vá a Ele como você está. Eu não estou fazendo apologia ao pecado dizendo que você tem que ficar como está. Mas vá como está e Ele vai transformar você. Vai te libertar. Vai te salvar. Em nome de Jesus. A terceira atitude de Jesus em relação ao leproso, agora concluindo mesmo, foi declarar uma palavra extraordinária. Quando o leproso se aproxima de Jesus, ele clama o quê? Se quiseres, podes purificar-me. Não foi isso? E a palavra extraordinária de Jesus foi o quê? Eu quero. Fica limpo. Olha que lindo, gente. Eu quero. Eu quero. Duas combinações maravilhosas foram usadas aqui nessa cura. O toque e a palavra. Quando Jesus fala e toca, algo extraordinário acontece. Ele disse, eu quero, seja curado. E nesse quero de Jesus, nós encontramos uma base ampla para a fé cristã. Eu quero, Jesus revela o quê, queridos? A vontade de Deus para mim e para você. Às vezes ficamos em dúvida se Jesus quer uma coisa ou não. Qual seria a vontade de Deus em relação a algumas situações? Por exemplo, quando passamos por uma crise no casamento. Pastor, eu estou em crise. Podemos ter duas certezas absolutas. Primeiro, Jesus não quer o divórcio. Segundo, Jesus quer a restauração da nossa família. Isso é fato. Será que Deus quer que eu me separe? Não, Ele não quer. Ele quer que você insista, ore, jejue, mude, peça ajuda e permaneça casada, até que a morte os separe. A Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. Quando estamos passando por momentos difíceis financeiramente, podemos ter uma certeza também que Ele quer nos ajudar nessa área, queridos. Jesus tem prazer na prosperidade do seu filho. Isso não é teologia da prosperidade, mas teologia bíblica. A promessa bíblica é de Deus suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus continua abrindo porta de emprego. Continua dando promoções nos empregos, na empresa, e fazendo com que o nosso dinheiro renda, amarrando todo tipo de devorador que possa estar aí na nossa corcunda, por assim dizer. Não podemos, no entanto, esquecer de honrá-lo com as nossas finanças. Não podemos negligenciar nossas primícias. Honra ao Senhor com as suas primícias e com toda a sua renda. Devolva ao Senhor. Não seja mesquinho, não seja avarento. Não podemos esquecer também que a prosperidade financeira está ligada à vida profissional, muitas vezes. Dinheiro não cai do céu, promoção não cai do céu. Temos que investir nessa área, estudar, se aperfeiçoar, se aprimorar, fazer um curso, fazer algo, queridos. Mude! Jesus também quer nos perdoar. Eu quero. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é perdoador. Ele morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar de nossos pecados. E é claro que esse salvar de nossos pecados está condicionado ao nosso arrependimento, ao choro e ao abandono do pecado. Atos 2,38 diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele quer muitas coisas. E você quer? Você está em conformidade com o querer de Deus? Aprenda a orar segundo a vontade do Senhor. Ele está sempre querendo te perdoar, te restaurar. Mas cabe a nós tomar atitudes. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse texto tão rico, tão prático.